Polícia Civil realiza operação na Baixada Santista e Vale do Ribeira. 400 policiais trabalharam 48 horas em 24 cidades. A polícia apreendeu 5 armas de fogo, 72 quilos de maconha e 65 quilos de cocaína e prendeu 241 pessoas. Um dos flagrantes foi na Prainha, no Guarujá, onde havia mais de 50 quilos de maconha. O outro no Morro da Penha, em Santos. No local, os investigadores descobriram uma central de distribuição de drogas em um barraco. A droga estava escondida, o indivíduo em outro local, tinha olheiros, foi um difícil acesso ao local porque estava escondida no morro, mas a gente conseguiu chegar até a droga e prender um dos indivíduos. Só de cocaína foram mais de 2.000 porções já prontas para ser distribuídas agora no Carnaval, e também apreendida junto com isso uma arma de fogo de uso restrito. O principal objetivo da operação foi desarticular ações criminosas para este carnaval. A festa pagã, não é? A gente sabe que as pessoas se exacerbam um pouco, alguns tomam álcool, outras procuram caminhos ilegítimos de utilizar entorpecente. Então, o nosso foco foi justamente esse: minimizar esses efeitos possíveis de uso e tráfico de drogas. Lógico que a polícia faz de tudo, e assim foi. Tanto é que nós tivemos apreensão de produtos contrabandeados pela seccional de Itanhaém, né? Tivemos apreensão de arma de fogo, então, trabalho geral. Ainda dentro dessa operação, os policiais civis prenderam um foragido da Holanda. Este homem, que circulava tranquilamente por São Vicente, era procurado por balear um homem e matar outro em 2015 na Holanda. Sua captura tinha recompensa, 15 mil euros, aproximadamente 63 mil reais. Robertico Ramon Maria Inesia, chamado de Tico, tem 37 anos de idade e há pelo menos 2 anos está no Brasil. Ele foi preso no bairro Samaritá, em São Vicente, onde mora, após uma intensa investigação policial. Ele vinha da área insular para a área continental, aqui de São Vicente, fazia uma viagem de Uber, foi parado por esses policiais que já o seguiam já há algum tempo, estava sem documentos, não ofereceu resistência nem nada, mas estava sem documentos. Cidadão internacional, né, estrangeiro, sem documentação, é obrigatório. Se o cidadão brasileiro tem que apresentar sua documentação, o estrangeiro a mesma coisa. Daí se dirigiram à casa dele. No apartamento de Tico foram apreendidos celulares, notebook e 83 mil comprimidos de êxtase. A polícia acredita que a droga seria vendida em festas e casas noturnas de São Paulo durante o carnaval. Esse material entrou no Brasil pelo Porto de Santos, veio da Europa, não sabemos ainda especificamente a cidade, o porto onde saiu. Ele fez uma parada em Vitória, mas foi desembarcado no Porto de Santos. A defesa salienta que ele foi abordado em via pública e o apartamento que foi apontado como de propriedade do mesmo, foi apreendido um material lá que ainda depende de um exame preliminar para verificar que se trata-se realmente de substância estupefaciente ou a droga propriamente dita, para daí estar levantando essa situação de suposto tráfico ou alguma situação aí que ligue ele a algum tipo de comércio de drogas, né? Sobre o homicídio, o advogado de defesa diz que seu cliente alega inocência e vai pedir para que responda pelo crime em liberdade. Ele me passou que o crime que foi lançado uma denúncia em desfavor dele na Holanda trata-se de uma ocorrência de 2015 e que ele, por sua vez, me passou que não teve oportunidade de falar sobre isso. Em sede policial não foi intimado, lá na Holanda. Também lá, pelo processo criminal, ele não foi encontrado para poder, mediante um defensor, estar acompanhando o processo. E como ele está agora no Brasil, já há um tempo, exerce atividade de comerciante, tem inclusive família e esposa que o acompanha, ele passou que não teve oportunidade de defesa sobre este processo, que é de outro país, que a Interpol apontou em desfavor dele aqui no Brasil. São 2 situações a serem consideradas. Ele tem que ser apresentado para um juiz de direito, porque está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. Também existe contra ele, a desfavor dele, um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal
por conta de um crime de homicídio e tentativa de homicídio ocorrido em Holanda. Ele já estava em tratativas de comprar um imóvel comercial em Praia Grande, na cidade de Praia Grande. E o que ele alega para vocês? O que ele estava fazendo aqui? O que ele alega quanto a essa quantidade de comprimidos? Ele exerce o direito constitucional dele de permanecer em silêncio. A Prefeitura de Praia Grande recebe até o próximo sábado inscrições para quem quiser integrar o elenco da encenação da Paixão de Cristo. O musical vai ser encenado no Palácio das Artes entre os dias 16 e 20 de abril. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura de Praia Grande no endereço que aparece aí no seu vídeo. Com a proximidade do início do Carnaval, muita gente procurou a rodoviária de Santos já nesta quinta-feira. Como muita gente consegue até 5 dias de folga, o movimento chega a dobrar no período. Filas nos guichês para comprar passagens. Malas e mais malas. Passageiros com diferentes destinos. Este casal de namorados vai para Natal, no Rio Grande do Norte. Só volta na quarta-feira de cinzas. Tão longe? Tão longe, Os avós estão lá, vamos visitar. Quais são os planos além de visitar os avós? Ele vai conhecer a cidade que ele não conhece, né? E vamos curtir o carnaval lá. Curtir mais a cidade, né? E o calor, aqui já tá tudo chovendo mesmo, né? Já tá muita chuva, então vamos pra lá pro calor mesmo. Seneval mora em Santos. Veio do trabalho direto para a rodoviária. O destino? Ilha Bela, no litoral norte, com a família. Tá difícil praia nessa chuva, né? Mas só o fato de sair da cidade, de conhecer um lugar melhor, assim, a natureza lá é maravilhosa. Muito bom lugar. Eu recomendo qualquer pessoa ir para lá. No dia a dia, em média, 9.000 pessoas utilizam a rodoviária de Santos. Nesta época, o movimento aumenta de 30% a 50%. As empresas colocaram mais ônibus extras para atender a demanda. O que a gente recomenda é que as pessoas não deixem para a última hora, né? Procurem sua passagem com antecedência, cheguem também com antecedência do horário da viagem. Não esqueçam de trazer documentos pessoais, preferência com foto, é obrigatório, é lei para preenchimento da passagem. E ficar assim, não deixar as bagagens, né, muito fora distante dos olhos, né? Tem muita gente deixando a cidade, mas também tem muitos visitantes chegando para curtir a folia perto da praia. Vai passar o carnaval onde? Guarujá. Por que o carnaval na praia? Aproveitar, né? Diferente. Vanessa veio com a tia de Guarulhos. Elas ficam em Santos até quinta-feira. Vou visitar minha prima e aí eu vim estudar, sair um pouquinho da muvuca de São Paulo, né? Trabalhar no centro de São Paulo aí fica bem cansativo. Os 8 funcionários da Vale que estavam presos foram soltos hoje. Veja esse e outros assuntos no Brasil em 1 minuto. A libertação dos 8 funcionários foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro. Eles estavam presos desde o último dia 15 e são investigados por supostas responsabilidades no rompimento da barragem em Brumadinho, que matou pelo menos 180 pessoas. Estes funcionários eram os responsáveis pelo monitoramento da segurança das barragens da empresa. Os 8 são os únicos funcionários da Vale presos após o acidente. Nenhum executivo foi detido. Depois de Santos, Rio de Janeiro e outras cidades, agora é a capital de São Paulo que deve proibir o uso e a comercialização de canudinhos de plástico. O projeto de lei de autoria do vereador Reginaldo Trípoli, do Partido Verde, foi aprovado ontem em primeira votação. Começam nesta sexta-feira os desfiles das escolas de samba em São Paulo. 7 escolas desfilam amanhã e outras 7 no sábado. No domingo e na segunda-feira é a vez dos desfiles do Rio de Janeiro. No grupo especial carioca são 16 escolas de samba divididas entre os 2 dias. O governo Jair Bolsonaro completa hoje 2 meses e para fazer um balanço desse período, das conquistas e dos problemas enfrentados, eu converso com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite, obrigado, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Qual é a avaliação que dá para fazer desses primeiros 2 meses? É um espaço curto, não é, Iberê? Mas qual a avaliação que dá para se fazer? Eu acho que esses 2 primeiros meses foram marcados pela característica do desencontro. É muita gente falando, muito ministro falando, voltando atrás, inventando. Me parece que esse conjunto de ministros
ou o conjunto de generais que lá estão, não estão muito acostumados com a mídia. Então estão aprendendo ainda um pouco. Por um outro lado... Só que estão aprendendo na prática e meio na base da porrada, é uma crítica. Aí fala, depois diz que não falou mais. Então, assim, mas são 2 meses só. Efetivamente, para o país, a discussão principal que nós teremos, que é a reforma da Previdência, ela ainda não tomou corpo, o que é importante. Nós temos que parar um pouquinho, no meu ponto de vista, de discutir se ele assinou com a caneta BIC, entendeu? Se a laranja caiu no pé. Eu quero saber o seguinte, e o Brasil? Quais são as medidas efetivas que este governo vai tomar para o Brasil? Isso pouca gente está cobrando. Nós estamos brigando muito por pequenas coisas. Agora, nós estamos brigando com essa história do hino. Se você for olhar em 2009, existe uma lei de obrigatoriedade de cantar o hino. Só que naquela época não se discutia muito esse plano. Agora, o ministro passou da conta, porque pede para falar o slogan de campanha. Quer dizer, acho que esse que também é o detalhe que pegou mais, né? Não, então, pedir para filmar e ainda falar o slogan na campanha. Uma coisa é você cantar o hino, né? Aí as pessoas que têm seu cabelo grisalho aí, sempre cantou o hino. Como nós. Não tem, cantamos muito o hino nacional, né? Novidade. E paralelo a isso, assim, por que é obrigatório cantar o hino numa partida de futebol, onde às vezes poucos jogadores lá entendem o que estão falando? É obrigado, não tem jeito, não começa a partida. E numa escola não é. Então essas coisas, não dá para ficar perdendo tempo com coisas menores. Então eu acho que o Brasil está precisando aprofundar um pouco. Esses 2 meses têm sido muito difíceis para o governo, porque fala, desfala, anda, desanda e assim nós estamos indo. Acho que o pior é um pouco isso também, não é, Iberê? A questão é falar e depois ter que se retratar. Fala e volta atrás. Isso que desgasta, né? Então, mas aí eu não sei se teria que voltar atrás. Acho que está um pouco acuado, está um pouco amedrontado com o poder. Porque se o indivíduo determinou algumas medidas, tem que ser cumprida, gosta ou deixa de gostar. Então, assim, mas parece que está todo mundo com medo da repercussão da população. Então, está se trabalhando muito isso, né? Um proíbe o hino, o outro mostra o hino do MST, e assim nós vamos caminhando. Eu fico um pouco preocupado, embora esses 2 meses o governo foi mais cobrado do que muitos governos que ficaram aí desde a época do Império. Mas também porque se criou uma expectativa em relação a isso, não foi, Iberê? É assim, eu acho que o governo ele subiu sem nenhuma proposta. Ele foi atípica, se nós analisarmos a eleição do Bolsonaro, é um zebrão, ninguém esperava esse tipo de coisa. Então, não sabia ao certo qual eram os grandes projetos, e agora é que está se descobrindo. Depois de alguns episódios, os filhos do presidente parece que agora estão acalmando um pouquinho, mas a última foi um vídeo divulgado, né, pelas redes sociais do filho do presidente dizendo que era contra a reforma da Previdência, onde já se viu, é um absurdo, a Previdência inclusive não é deficitária, segundo ele. Então, filho de presidente virou problema, seja ele que presidente for. Se nós começarmos a pensar, vamos até lá para trás, de Sarney, Fernando Henrique, todos eles. Então o problema é assim, se quiser ser presidente, não tenha filho, porque filho é problema. Então agora, a memória da internet está sendo violentamente utilizada. Você está vendo isso, o filho falar, mas você está vendo uma série de outros políticos que hoje são arautos da liberdade e lá atrás também falavam o contrário. Quer dizer, as pessoas agora que estão caindo, está caindo a ficha, de dizer o seguinte, eu falei eventualmente isso um dia. Mas você pode ter certeza... A diferença é que isso hoje fica registrado. Hoje fica registrado. A diferença é que alguém vai fuçar e vai buscar o que você falou. A Previdência continua sendo a prioridade. O Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, já acenou, inclusive, com a possibilidade de aceitar algumas mudanças. Que, no fundo, a gente já sabia que era um pouco isso, né, Iberê? Quer dizer, você apresenta uma grande proposta para tentar conseguir... Sem dúvida. Né? Existem pontos, toda vez que você apresenta uma grande proposta, existem pontos que são impossíveis de ser mexidos. Mas algumas outras coisas, possivelmente, é para discutir, negociar, retroceder, concordar com a oposição, entendeu?
Isso faz parte do jogo político. O medo é que acabe ficando a proposta igual a que era do Temer, né? Não é bem isso. Eu acho que existem alguns pilares aí pelo Guedes estabelecido que não vão mexer, entendeu? É isso não. Mas aquilo que pode ser mexido, pode ser negociado, politicamente já foi colocado lá para discutir mesmo. Então, eu acho que eles têm... Uma dessas é a idade, né? Provavelmente então, não vai ficar em 65, né? Você tem uma gavetinha que aquilo é imexível. E tem aqui, outra do lado que dá para negociar. A gente pode conversar a respeito desse assunto, não é? O governador João Dória também está completando aí 2 anos de mandato. E em relação ao governo estadual, qual é a avaliação que você pode fazer para a gente? Ele está num processo assim, ele está tentando pôr a marca Dória, né? E é muito difícil, porque ele some um pouco da mídia, daqui um pouco aparece demitindo, fechando, não concordando, dispensando. Tivemos aí a guerra do PSDB agora, com o presidente, o atual presidente, pedindo demissão, porque não concorda. Existe um certo estado de beligerância entre os membros do PSDB. Isto incomoda um pouco toda a política do Estado, porque não se assentou ainda o partido. E em relação à Baixada, o que dá para dizer desse governador? A Baixada também criou uma expectativa, eu tenho acompanhado aí, o Dória efetivamente, politicamente, quis dar um puxão de orelha no Márcio França, entendeu? Aí cancelou alguns convênios, né? E isso prejudicou a Baixada e agora vai ter que ser retomado numa outra negociação política. Ele lançou hoje, ou ontem, né, o governador Dória, um plano de privatização das marginais de São Paulo. Não fica parecendo um pouco que é uma incompetência da administração? Quer dizer, você administrar uma marginal dentro de uma cidade deveria ser uma obrigação da administração pública, não é, Iberê? E você quer privatizar tudo, daqui a pouco fala assim, bom, então eu não faço mais nada e jogo toda a responsabilidade para a iniciativa privada. O que tem que se entender é o tamanho do Estado, seja ele qual for. Qual é a responsabilidade do Estado? Por vezes o Estado tem se metido em algumas áreas que não é própria. Que não deveria, né? Não deveria. Então, assim, a política de privatização, quando bem estruturada, tira o encargo do Estado e faz com que o Estado volte às necessidades básicas da população. Então, privatizar não é ruim, de todo ruim, desde que tenha critério, desde que o governo se alivie de alguma responsabilidade. Professor Iberê Cirna, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Terminou de forma abrupta e sem acordo o encontro de cúpula entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Veja no Giro pelo Mundo. Apesar de trocarem elogios e demonstrarem otimismo, Trump e Kim Jong-un encerraram de forma precoce a cúpula que poderia decretar o fim da Guerra da Coreia, que já dura 50 anos. A Coreia do Norte queria o fim de todas as sanções econômicas, o que Trump negou poder fazer neste momento das negociações. É esperado que um novo encontro entre os dois líderes aconteça ainda este ano, mas não há data prevista. O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro. O líder da oposição venezuelana agradeceu ao Brasil pelo apoio político e pela ajuda humanitária enviada ao país, e também debateu a transição no país sul-americano. A expectativa é pela volta de Guaidó à capital Caracas, já que ele pode ser preso por ter violado a ordem de não deixar o país. Seus seguidores já anunciaram que vão se mobilizar para recebê-lo no aeroporto nesta sexta-feira. O acervo de microscópios da Unisanta está em exposição aberta ao público no Aquário Municipal de Santos, em comemoração aos 210 anos do cientista Charles Darwin. Painéis sobre as principais descobertas de Charles Darwin e Fritz Miller. E microscópios iguaizinhos aos que foram usados pelos cientistas. Ao todo, são 23 peças originais e réplicas produzidas por seu Toninho, técnico em microscopia e curador do acervo da Universidade Santa Cecília. Uma paixão que ele desenvolveu há 20 anos. Na primeira aula dada aos alunos, eles não compreenderam o que eu havia falado. Então eu procurei aliar a história com as réplicas, né? A partir de então eles passaram a aprender com facilidade e eu me apaixonei pela história da microscopia.
Seu Toninho aproveitou para expor pela segunda vez no aquário para comemorar os 210 anos de Charles Darwin, naturalista inglês nascido em 12 de fevereiro de 1809. Considerado o pai da teoria da evolução, Darwin também é conhecido por observar de forma pioneira os mecanismos genéticos e por fundar a biologia moderna. Uma revolução que o cientista causou estudando as espécies com microscópios iguais aos que fazem parte da exposição. A peça mais interessante é que ele levou para o Beagle, né? Ele ganhou de um amigo no início da viagem. Então, retornando com todo o material coletado, ele passou a utilizar o microscópio. Foi aí que nasceu a grande ideia dele de continuar, né? Então, após os estudos, ele formou um laboratório na própria casa dele, em Down House, e ele utilizava muito esse microscópio menor, todo dourado, e nós temos a réplica também feita naquela época para homenagem. O macaquinho foi feito por Miró na França, apenas para homenagear a Darwin em 1881. A mostra causou impacto nas amigas Priscila e Larissa, que são biólogas. Achei muito interessante que, inclusive, eu vim para cá, que eu estou a passeio a Santos, e eu não sabia que estava tendo a exposição, e eu sou bióloga, né? Eu achei bem legal a exposição, porque como bióloga, né, é legal estar podendo ver de perto, né, a evolução da microscopia, de coisas que a gente não tem contato na universidade. Foi um convite muito especial que nós fizemos ao professor Antônio Aires, para que pudesse expor, né, os 210 anos de Darwin, toda a história da microscopia. Então é muito interessante para que todo o nosso público visitante tenha acesso a esse conhecimento. Então convido a todos que venham visitar o aquário, tá, e apreciar essa exposição que ficará até o dia 24 de março. O Aquário de Santos fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, sem número, na Ponta da Praia. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, e aos sábados e domingos e feriados, até às 8 da noite. Lembrando que a bilheteria fecha sempre 1 hora antes do fechamento do parque. A edição de hoje fica por aqui. Para continuar bem informado, acesse o santaportal.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.